Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ele conhecia as dores do mundo e lançava sobre elas seu olhar compassivo e seu gesto afetuoso. Caminhou entre a multidão, misturando-se à paisagem humana, sempre deixando a inesquecível marca da sua bondade. Filho de um carpinteiro, herdou o ofício do pai e acostumou-se ao cheiro da madeira, até chegar o momento de atender a um chamado superior e mais profundo. 3 anos foram suficientes para mudar o rumo da história. É que antes, nós não conhecíamos o amor. Foi ele quem recomendou amar também aos inimigos, alçando esse sentimento sublime a uma condição jamais antes pensada. Amar um inimigo significa entender o deserto da sua alma. Quem faz o mal não pode estar bem. E o antídoto do desamor é o próprio amor. Hoje a psicologia começa a entender os meandros da dor, as razões por trás das confusões humanas, os medos, traumas e vazios do ser. Mas 2000 anos atrás, ele já antevia a nossa fragilidade, pedindo que atirasse a primeira pedra quem estivesse sem pecado. Os espíritos hoje no mundo são como crianças exercitando a liberdade e aprendendo a respeito de seu lugar na sinfonia da natureza. Ele, conforme as tradições espirituais confirmam, lidera o movimento educativo humano. E nestes 20 séculos, sua mensagem vem gradualmente tocando os corações. Jesus de Nazaré é o amor que veio ao mundo. Quem desfrutou da sua energia de paz jamais o esqueceu. Sempre que estiver num momento decisivo, num instante desafiador ou de insegurança, lembre-se dele, cuja recordação por si só acende um sol em nossa alma. No Natal, como em todos os dias da vida, lembremos de nossa destinação divina, homenageando o menino Jesus com gestos de amor e bondade. A cada vez que alguém se compadece de um inimigo ou perdoa um malfeitor, não apenas se ilumina de paz, como torna o mundo mais suave. A nossa opção pelo amor faz com que a vida seja mais feliz e reforça a certeza de que Jesus tinha toda a razão. O programa Espírito e Vida de hoje vai abordar o tema Natal com Jesus. Ele é para toda a humanidade. O maior dos reis, nascido no mais humilde dos lugares. Vamos falar sobre as comemorações que atingem o mundo inteiro, o mundo cristão, e toca os corações de todos, indiferentemente de confissões religiosas. Nesse período de Natal, as sensibilidades, o senso de fraternidade, solidariedade, amor, compreensão, fica aguçado no sentimento de todos. Quem veio conversar conosco hoje sobre esse assunto foi Sandra Borba, nossa conhecida, que está sempre presente em nosso programa. Sandra todos conhecem, é palestrante, escritora, foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e hoje dirige uma de suas diretorias. Sandra, muito bem-vinda para conversar sobre Jesus e sobre o Natal. Muito obrigada, Nilo, telespectadores. É sempre uma alegria retornar ao programa Espírito e Vida e de modo mais especial ainda falando sobre o Natal e sobre a figura de Jesus. Sandra, por quê? Vamos fazer um histórico ao longo dos séculos. Por que é que essa data 25 de dezembro foi associada ao nascimento de Jesus e se estabeleceu essa comemoração secular? Em verdade, Nilo e telespectadores, há muitas controvérsias em relação
a data específica do nascimento de Jesus. Alguns falam que seriam abril, na verdade, né? O grande mês de nascimento do Cristo, mas em verdade essas polêmicas elas vingaram mais ou menos até o século III, IV da era cristã. Depois daí ninguém mais nem discutia de fato, e aí houve, vamos dizer assim, uma espécie de fusão, em especial com a ideia das chamadas Saturnais, né? Com as adorações ao Deus Sol. Então a igreja nunca conseguiu, a igreja católica, obviamente à época, não havia conseguido diferenciar essas comemorações, e em determinado momento a força cultural, acredito, foi bem maior, e aí de repente fica 25 de dezembro, né, como uma data que na verdade é uma data simbólica, né? Então, de fato, nós não temos uma evidência que seja consensual de uma data específica. Então, ficou muito mais como uma escolha, como um simbolismo aí, né? Também as comemorações em torno do solstício, né, que se esperava, a questão do sol, a questão da luminosidade, e o próprio Jesus que se colocou também como luz do mundo. Então essas fusões culturais, essas tradições religiosas culminaram com uma definição do dia 25 de dezembro, por isso autores consideram que já a partir do século V nem se discutia mais, apesar das briguinhas, né, e das discussões que existiram antes exatamente vamos dizer assim, da oficialização dessa data. Mas aí também depois acontece uma coisa interessante, não é? Alguém usa a figura do Papai Noel, e que aliás é uma criação do publicitário da Coca-Cola, não é? E o simpático velhinho assume, digamos assim, a importância e o lugar de Jesus nas comemorações. Ontem eu estava vendo uma publicidade e o tempo inteiro era associada à figura de Papai Noel, e não se falava em Jesus, e a gente estranha, né? Cadê o aniversariante? E eu lhe faço essa pergunta, cadê o aniversariante? Eu faço sempre essa pergunta. Recentemente na escola, onde tem uma pessoa da minha família, vi armarem já as casinhas, enfim, as decorações, né? E a primeira pergunta que eu fiz a uma coordenadora foi: cadê o aniversariante? Ela levou um susto assim, não entendi. Disse: não, porque aqui eu só estou vendo Papai Noel. Pelo que me consta, Natal não é Papai Noel, né? O aniversariante é outro. Aí ela ficou assim e disse: não, a gente vai fazer em outros espaços, aí vai ter o presépio, né? Que é a criação, inclusive, do querido São Francisco de Assis, né? Então, na verdade, Nilo e o nosso telespectador, há tanta coisa envolvida, né, no meio das comemorações. Então, a figura do bom velhinho, e o bom velhinho que dá presentes. Então, se você olhar isso sob o ponto de vista do marketing, da publicidade, do mercado que está aí, né, bombando a cada ano, e cada vez mais sendo estimulada essa dimensão material, essa dimensão da oferta de presentes, então é até, vamos dizer assim, entre aspas, conveniente, né, que fique o Papai Noel para esses que entendem ser o Natal muito mais uma festividade mundana do calendário, sem nenhuma preocupação mais aprofundada ou mais sensível com o chamado sentido do Natal. Mas gostaria de dizer que, apesar de tudo, né, é importante registrar que o que você falava no início, há, no entanto, mesmo com todo esse sentido mercadológico, consumista, que aí está, há alguma coisa de diferente nessa época. Com certeza, nós diríamos, é uma aproximação maior do céu em relação à terra. Há uma atmosfera diferente, há uma predisposição, como você colocou tão bem aí, de que a mensagem de Jesus, e em especial aquilo que tem sido levantado como produção artística, como mensagem, né, que realmente começa a desencadear nas pessoas algo diferente, um sentimento. Nós não podemos esquecer que, a par de toda essa movimentação mais consumista, mais do mundo aí fora, existe também a outra, né, mobilização das múltiplas igrejas, né, das milhares de entidades, de igrejas que também procuram evocar o nome de Jesus. Então entendo que é lastimável
que o bom velhinho esteja tomando conta do aniversário do outro, né? Então se brinca dizendo o seguinte, é uma frase que uma irmã nossa, a nossa irmã Salizete, sempre gostava de repetir. No Natal, você quer dar presente? Dê presente, tudo bem. Agora, não esqueça o aniversariante, né? Então, a grande mensagem é essa. Vamos tentar retomar um pouco do sentido que é a natividade. Esse nascimento de Jesus que vem para nós com uma tarefa, com uma missão e com uma representação do amor por excelência. Pois é, vamos reunir nossa família, vamos comer o peru natalino, se necessário, mas não vamos esquecer, evidentemente, de criar um momento, de uma prece, de um preito de gratidão ao mais alto e lembrar o aniversariante com muito amor em nossos corações e principalmente com sentimento de gratidão. A gente vai fazer uma paradinha, volta daqui a pouco, ainda conversando sobre o Natal com Jesus, com Sandra Borba. Não saia daí. O Todo-Poderoso fez coisas magníficas. Bendito seja o seu nome. Estamos de volta com Sandra Borba, conversando sobre o Natal com Jesus. Sandra, a seu ver, deveria haver algum tipo de campanha, algum tipo de trabalho, partindo das religiões, no sentido de se revalorizar a presença de Jesus nesse final de ano? Eu acredito que todas as manifestações religiosas comprometidas com a mensagem de Jesus, elas fazem isso. Agora fazem mais no interior, vamos dizer assim, né? No interior dos templos, muito mais assim no nível da chamada comunidade religiosa. Mas acredito, por outro lado, aí eu não sei se você vai se surpreender, com aquele que não é propriamente o indivíduo que está numa fileira, no sentido de um religioso, entre aspas, um sacerdote, mas que faz alguma coisa positiva, enfim, que consegue trazer ao próprio mundo do mercado do consumo algo diferente. Um dia desse eu comprava uma sandália, muito bem, uma sandália, então veio a caixa, né? Quando eu cheguei em casa, eu não tinha percebido isso na loja. E quando eu abro a embalagem, eis que eu vejo uma mensagem belíssima da Madre Teresa de Calcutá, né, na parte de dentro da tampa da caixa. Olha que coisa interessante. Então, aquela pessoa que é o empresário, no caso, ele teve a sensibilidade de me brindar, como brindar todos aqueles que compraram e compram os seus produtos, com uma belíssima prece da Madre Teresa de Calcutá. E hoje há, inclusive, um movimento que já se espalha, né? Que é exatamente a da escolha de coisas que sejam na vida mais simples, mas que possam produzir mais felicidade. Pessoalmente conheço, inclusive, alguns jovens que preferiram abdicar de certas vantagens profissionais para terem mais paz, sossego, tempo livre para a família. Nós estamos chegando talvez num momento crucial em que realmente certos valores precisam retomar, precisam ser revitalizados. Então, sem dúvida alguma, no interior dos templos religiosos, nas casas, nos lares, nas comunidades, deve ser sempre o que? Sempre retomada essa ideia, esse sentido da mensagem do Natal, da aliança, da presença de Jesus entre nós, do seu legado, porque Nilo, apesar de tudo aquilo que o homem fez com a mensagem, né, de Jesus, apesar dos múltiplos cristianismos, muitas vezes até sem o próprio Cristo, a mensagem de Jesus, o homem de Nazaré, continua sendo a mensagem de consolo, continua sendo a mensagem que vara os séculos e alcança o coração humano, trazendo esperança, trazendo fé e trazendo reconforto. Então, que possamos estimular cada um de nós, né? Se você é um professor, se você é um empresário, enfim, onde quer que você esteja, né? Você não esqueça que
você é, no dizer do próprio apóstolo Paulo, uma carta viva do Cristo. Então o Natal ele também poderá ressurgir no sentido de maior profundidade, maior alcance, pelas ações pontuais e pelas ações individuais que cada um de nós pode levar adiante, no sentido exatamente de lembrar o mundo a mensagem que Jesus veio nos trazer. Não esqueça, a propósito disso, né, a colocação muito feliz do nosso querido Padre Zezinho, na sua melodia tão singela e ao mesmo tempo tão profunda, um certo Galileu, quando ele culmina em um dos versos, ele diz assim: mas o homem ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Essa mensagem que nós devemos ter, vamos dizer assim, como firmeza. Então, no trabalho, a gente distribui mensagem, nos nossos ambientes de trabalho, promover encontros ecumênicos, a gente agir como cristão. Agora, se for um cristão morno, aí fica complicado. Mas se for aquele cristão que realmente procura vivenciar a mensagem do Cristo, ele estará sempre ressignificando em suas vidas o Natal. E outra coisa, essa noção de Natal será ampliada, porque toda vez que Jesus nasce no coração de um homem, é Natal. Mas, Sandra, a mensagem de Jesus, evidentemente, está contida nos evangelhos. E o que a gente observa é que os evangelhos são muito usados para, por exemplo, citações, para abrir livros, contos, poemas. É sofisticado você colocar uma citação de Mateus, de João ou de Lucas, mas, na verdade, nos hotéis a gente encontra sempre aqueles evangelhos dos Gideões, mas, na verdade, o que a gente percebe é que o evangelho é muito pouco lido. Ou deve ser consultado, pensado, mas é muito pouco lido realmente ou estudado, como deveria ser. E essa coisa que você fala da vivência da mensagem de Jesus, não passaria por um estudo maior, uma leitura aprofundada realmente dos ensinamentos de Jesus na fonte? Sem dúvida alguma, e o que seria melhor ainda, que cada um pudesse se debruçar na leitura, por exemplo, dos evangelhos, de maneira um pouco mais livre, né? Ou se não tanto mais livre, mas sem as amarras de certas exegeses, de certas teologias que de fato elas, vamos dizer assim, muitas vezes prendem a mensagem, elas cerceiam a mensagem e, consequentemente, dificultam ao intérprete, né, a compreensão maior. Talvez por essa razão mesmo, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que estará comemorando 150 anos no próximo mês de abril de 2014, ele afirmava que em 5 partes podiam ser divididas as matérias do Evangelho. Os chamados fatos extraordinários da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras tomadas pela igreja para fundamentar os seus dogmas e o ensino moral. E aí, Allan Kardec, com a sua acuidade, a sua sensibilidade, vai nos dizer que é exatamente o ensino moral, esse campo, esse local, esse locus privilegiado, onde todos os credos poderiam se encontrar. E eu lembro agora também, nesse momento, do grande teólogo católico, Hans Kung, quando ele diz que os valores cristãos são valores universais. Por quê? Porque respeito, solidariedade, amorosidade, compreensão, são valores necessários à vida em sociedade. Pode ser essa sociedade aqui, debaixo da linha do Equador, pode ser em qualquer lugar, mas nós necessitamos desses fundamentos e desses valores para viver. Então você, querido espectador, não tema, debruce-se sobre a leitura. Costumo brincar dizendo, comece pelo Evangelho de Marcos, que é o menorzinho. Então a gente vai para o Evangelho de Marcos. No nosso caso, especificamente os espíritas, nós temos um farto material riquíssimo, que é o material do Espírito Emmanuel. Então o Espírito Emmanuel, ele em 7 obras especificamente, as 4 obras da chamada coleção Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, mais Ceifa de Luz, mais Segue-me, mais Palavras de Vida Eterna,
São todos livros que possuem em torno de 1000 e poucas, não chega nem a 1100, mas juntando tudo, dá 1000 e poucas mensagens de comentários de Emmanuel em torno de versículos, que não são apenas versículos dos 4 evangelhos. Né? Além do livro da Esperança. O livro da Esperança vai comentar alguma coisa do Evangelho e do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o que vai ocorrer é que Emmanuel, ele estará então tratando dessas temáticas. Nós utilizamos muito, né, na nossa, vamos dizer assim, na nossa atividade, né? Então, o caro espectador pode tranquilamente se dedicar à leitura, à reflexão, porque beber do Evangelho é beber da água viva, né? É se alimentar do pão vivo, de profundas reflexões que nos auxiliarão a enfrentar melhor a vida. A gente vai dar mais uma parada, volta daqui a pouco, ainda conversando sobre o Natal com Jesus, com Sandra Borba. Não saiam daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, ainda falando sobre o Natal com Jesus, com Sandra Borba. Sandra, você falou nas convergências das religiões, de que fala Hans Kung, os elementos que convergem, por exemplo, a valorização da paz, não é? A valorização da vida, são elementos comuns a todas as religiões, indistintamente. Esses valores que deveriam ser cultuados em um momento maravilhoso, seria esse momento de Natal, para a gente ter esse espírito de universalidade, olhar todas as pessoas como irmãos? Sem dúvida alguma, né? E aí o Hans Kung, num livro que eu acho monumental, né, Religiões do Mundo, onde ele vai pensar aquilo que nos une, né? Aquilo que nos une é muito mais forte e muito mais presente do que aquilo que nos separa. O que nos separa são detalhes. São detalhes, muitas vezes são pequenas interpretações, mas na verdade o que você colocou. Então, princípios e valores como a fraternidade, o respeito, a solidariedade, isso faz parte da vida em sociedade. Né? Então, caberia a cada um de nós, cristão ou não cristão, mas desde que tenha um sentimento de humanismo verdadeiro em sua intimidade, nos cabe então essa tarefa de revitalizar esses mesmos valores, porque nós estamos, na verdade, vivenciando um período muito grave, um momento que nós denominamos, e alguns estudiosos também chamam, de suicídio moral coletivo. Né? Então, hoje nós vivenciamos essa experiência, a experiência do abandono, por exemplo, da nossa criança no próprio lar, a chamada criança saleiro, anda de mão em mão, não cria vínculos afetivos, a ausência de diálogos com os nossos filhos adolescentes e jovens, né? O menosprezo ao mais velho. Então, as amizades meramente virtuais, quer dizer, onde está o relacionamento direto, onde está o dia a dia, onde está a construção de relações afetivas. Então a mensagem do Natal também passa por isso, né? Afinal de contas, um dos sentidos do Natal, a natividade, é a vinda de Jesus para o quê? Para nos unir como irmãos, como filhos de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que estamos fazendo com a vida de relação, com a vida afetiva, porque, afinal de contas, somos filhos de Deus e, como filhos de Deus, nós somos chamados todos a entrarmos na posse da sua herança. E que herança é essa? É a herança da sua amorosidade e, principalmente, do projeto que Ele tem em relação a cada um de nós. Então, a grande mensagem do Natal é esta, a mensagem da união, a mensagem que vibra na fraternidade, no respeito, na capacidade de perdoar, na capacidade de amparar. É nesse momento em que as pessoas se reúnem, se perdoam, oram, né? Fazem iniciativas belíssimas, como nós temos as diversas religiões. Aqui nós temos, por exemplo, a atuação do nosso querido Manuel Lopes, Armazém da Caridade, o Natal com Jesus, né? Então outras, as casas espíritas, as igrejas, todas as igrejas. Então é essa mensagem que deve realmente nos unir e que deve, vamos dizer assim, alimentar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito nas vibrações positivas, para que superemos esse momento de certo desencanto, de apreensão e de violência em que vivemos. Um momento de perplexidade. Sandra, Jesus é o aniversariante, né? Ele comemoraria 2013 anos, 2 ou 3 anos a mais, de acordo com os historiadores, né? E qual seria o balanço que a gente faria nesses 2000 anos de existência
da mensagem de Jesus entre nós, que tipo de transformação realmente foi obtida? A humanidade é melhor, a humanidade realmente é mais fraterna, é mais solidária a partir da mensagem de Jesus? Com a mensagem de Jesus, um novo paradigma é instituído para o homem, um novo paradigma que vai trazer para nós valores como o respeito à pessoa humana, independentemente de qualquer acidente. É homem, é mulher, não interessa, é estrangeiro, não interessa. Então a grande mensagem de Jesus é a valorização da pessoa. É a lição da imortalidade da alma, que para nós pessoalmente é uma mudança de paradigma completo, porque na hora em que o homem, ele sabe que ele não é só um homem, uma mulher, mas ele é um ser imortal, ou seja, que ele continuará a existir, isso é absolutamente capaz de redimensionar a existência da criatura humana e principalmente a nova forma de relação da criatura com o Criador. Acredito que esses pontos são os pontos fulcrais, bastante positivos e principalmente capazes de fato operarem as grandes mudanças. Só para que nós tenhamos assim uma ideia de como a mensagem do Senhor, a mensagem da natividade, a mensagem do Natal ela é forte, a gente lembra que quando um padre ele escreve a letra da famosa música Silent Night, Então, aquela música, ele sai correndo e aí um músico da aldeia vizinha, ele coloca a música, o órgão da cidade, da aldeia estava quebrado, então eles terminam colocando uma música com violão e eles cantam pela primeira vez essa música. Essa música varou, vamos dizer assim, os anos, ultrapassou as fronteiras e rezam as tradições em torno da música Silent Night, que em plena Segunda Guerra Mundial, um soldado, naquele momento assim de certo silêncio, ele começa na trincheira mesmo de guerra a entoar em seu idioma. E aí o que é que ocorre? É que de uma maneira assim fantástica, o outro soldado da outra trincheira começa a cantar no seu idioma e o outro também, e o outro também. Então a mensagem de Jesus é sempre essa mensagem capaz de ultrapassar, vamos dizer assim, as fronteiras das nossas próprias loucuras humanas para que nós encontremos um pouco de repouso e um pouco de paz. A música que Sandra se refere em português é Noite Feliz. Noite Feliz. Que todos cantam, com os corações tocados na noite de Natal. Sandra, foi ótimo estar aqui com você. Vamos, eu quero que você dirija uma mensagem de fé, de confiança, de muito espírito natalino para os nossos telespectadores. Me fez lembrar a sua colocação agora de um prefácio que Emmanuel faz ao livro A Vida de Jesus, de Antônio Lima. É bem antiguinho, lá na década de 30, 40. Mas Emmanuel faz um prefácio brilhante, onde ele afirma categoricamente que apesar de todas as deturpações, adulterações, supressões, inclusões que os evangelhos receberam ao longo do tempo pelas traduções, pelos interesses políticos e até mesmo de grupos religiosos, ainda assim é a mensagem de Jesus que permanece sendo a grande mensagem consoladora. Então, para você, telespectadores, para nós, a grande mensagem continua sendo a da lição do amor de Deus em relação a nós, que nos envia então o seu Filho bem-amado, para que ele traga, como ele trouxe e continua trazendo aos nossos corações, a mensagem da esperança e a lembrança de que nascemos para a felicidade, para a fraternidade, para a paz. Pode jantar, pode dar presentes, pode até deixar o bom velhinho ali. Agora, não esqueça de Jesus, sem exclusões, mas principalmente incluindo Jesus em nossas vidas, hoje, amanhã
e para sempre, para que seja sempre Natal em nossa intimidade. E o programa Espírito e Vida deseja a todos vocês que nos acompanharam durante todo o ano os votos de felicidade, de alegria e principalmente de muita fé e união nos corações de todos nós. Obrigado, a gente conta com você na próxima semana.